E mesmo com essa alta do PIB em 2024, o Ministério da Fazenda mantém a projeção de desaceleração da economia agora em 2025. O repórter André Anelli chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Qual o tamanho do crescimento esperado pela equipe do ministro Fernando Haddad? André, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Tiago. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A expectativa de crescimento do PIB em 2025 é de 2,3%. E essa expectativa foi mantida pelo Ministério da Fazenda com base nos juros altos. De acordo com a pasta, a taxa Selic, atualmente em 13,25% ao mês e com viés de alta, sendo a maior do planeta, vai contribuir para a desaceleração da economia em relação ao ano passado. O Ministério da Fazenda também apontou que a contribuição do setor agropecuário para o crescimento da produção econômica deverá se tornar negativa devido à redução na expansão de atividades cíclicas, como as contratações temporárias em épocas como a colheita. Com esses fatores, o PIB previsto para 2025 vai ficar 1,1 ponto percentual abaixo de 2024. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guilhem, comentou que uma desaceleração do nível de atividade é necessária para reduzir a inflação e trazê-la de volta para as metas. Agora há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou classificando como positivo esse PIB de 2025, previsto para 2,3%, e ele atribuiu esse resultado a muito diálogo com diversos setores e também com o Congresso Nacional. A gente relembra que em 2024 o crescimento do PIB foi de 3,4%, a maior alta desde 2021, como a gente estava destacando agora há pouco, com números bem próximos do que previam os analistas de mercado, aqueles mais otimistas. O resultado foi puxado principalmente pela alta no consumo e nos investimentos, fatores que continuam contribuindo positivamente agora em 2025, mas que vão sofrer essa resistência por conta da taxa de juros. Tiago. Ainda nesse debate econômico, do ponto de vista do Congresso Nacional agora, André, a Frente Parlamentar da Agropecuária criticou as medidas que foram anunciadas ontem pelo governo federal para conter a inflação dos alimentos. Eles consideram essas ações ineficazes? Exatamente isso. A avaliação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, é que a solução mais eficiente para combater a alta dos preços dos alimentos seria o apoio à colheita da safra brasileira, que ocorre nos próximos meses, além da correção de ações que impactam diretamente o custo de produção no Brasil, como, por exemplo, o alto valor de acesso ao crédito, alto valor esse que é impactado também por conta da taxa de juros. A FPA afirma também que a estratégia de zerar os impostos sobre os produtos importados não vai ter efeito imediato para a redução dos preços, especialmente se não houver apoio à produção brasileira. O presidente do grupo, o deputado federal Pedro Lupion, disse ainda que não existe garantia de que os estados vão reduzir o ICMS dos alimentos, como pretende o governo, por meio de acordo com os estados. Essas medidas apresentadas pelo governo federal não garantem efeito imediato, especialmente quando parte dessas medidas depende da adesão de governos estaduais. Nós da FPA apresentamos ainda na sexta-feira, antes do Carnaval, um pacote com 20 medidas de curto e longo prazo para que fossem adotadas alíquotas especiais para toda a cadeia produtiva. Fazer uma reunião e colocar apenas parte do setor na mesa, sem os produtores rurais, piora muito esse cenário. Não houve nenhuma resposta até agora. Medidas como, por exemplo, redução temporária de PIS e COFINS sobre insumos essenciais, sobre o trigo, sobre óleo vegetal para baratear produtos como massas e pães, além da revisão de tributação sobre insumos agrícolas, são muito mais eficazes e fortalecem a produção nacional, não os nossos competidores. Infelizmente, a conta maior sempre fica com o produtor, que tem um custo de produção dolarizado, e com o consumidor final, que recebe esse repasse também. Essas declarações do deputado foram dadas em entrevista ao Morning Show aqui da Jovem Pan. E horas depois, também aqui na Jovem Pan, durante o programa 3 em 1, o vice-presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, a Abras, Márcio Milan,
concordou que a redução de taxas de importação não deve trazer efeitos nos preços no curto prazo, porque, segundo ele, vão incidir principalmente em produtos que não são importados pelas grandes redes. E uma das alternativas defendidas pela Abras é a regulação das cobranças dos meios de pagamento, aqueles que são conhecidos como Vale Alimentação. Tiago. É isso, André Anelli, com as informações, falando agora do setor produtivo e do Congresso Nacional também, as reações às medidas anunciadas ontem. Até daqui a pouco, André, vou chamar a Dora Kramer. Dora, a situação do governo é complicada porque há a reação do Congresso. Talvez, mais para frente, a reação dos estados com a discussão sobre o ICMS, que a gente até falou um pouco, agora há pouco, com o Vilela. E essa discussão sobre de que forma essas ações vão se dar na prática. O Congresso reclamando e também o setor produtivo. Isso é algo que pode causar uma preocupação maior ainda. Olha, isso causa uma preocupação maior ainda, porque a reação, ela foi bastante negativa, né? Você sabe que me lembrou aquela reação de quando foi anunciado o pacote fiscal junto com a isenção do imposto de renda. Também são anúncios que parecem, a intenção do governo é dar uma boa notícia, mas a maneira, o conteúdo mesmo, não é um conteúdo. Eu acho engraçado o governo não fazer essa conta, tá certo? De que pode satisfazer, porque evidentemente esses produtos, ontem eu estava lendo mais a fundo sobre isso, nós somos produtores e exportadores e não importadores desses produtos cuja alíquota foi rebaixada. Então, é um dos motivos pelos quais o efeito é pífio, e aí fica o governo na mesma, com essa reação do agro, e não é só a frente parlamentar, também diversos representantes de entidades do agro reagindo contra, e também os economistas, que a gente vê, né? Toda avaliação geral, os mais amenos, os mais otimistas, dizem que sim, haverá um efeito positivo, porém não no curto prazo, a médio prazo. E os mais realistas dizem que nem isso, que são medidas absolutamente ineficazes. Daqui a pouco a gente fala mais sobre os preços aqui no país e a reação do setor produtivo.